Hoje é domingo de Páscoa, dia em que tiramos especificamente para relembrarmos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E esse é um dos motivos principais pelos quais nós cristãos nos reunimos no domingo, porque ele é o dia do Senhor, é o dia em que o Senhor ressuscitou. E como nós vimos na primeira série de exposições, nessa pequena sériezinha que nós estamos fazendo da Páscoa, na primeira pregação nós vimos a instituição da Páscoa, lá no livro de Êxodo. E eu falei que, geralmente, nós cristãos, muitas vezes não sabemos muito bem o que fazer com a ressurreição de Jesus. Talvez se não fosse a Páscoa, nós passaríamos quase o ano todo sem nos lembrarmos que Jesus ressuscitou. E além de não valorizarmos muito a ressurreição do Senhor, diferente do texto bíblico, que valoriza muito a ressurreição de Cristo, nós muitas vezes não sabemos que diferença a ressurreição de Jesus faz na nossa vida prática. Quando a gente fala da ressurreição de Cristo, muitas vezes é apenas para contar uma história para as crianças, ou lendo algum texto, mas não sabemos muito bem que diferença a ressurreição faz na nossa vida. Nós conhecemos muito bem o texto de 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, a ressurreição é o marco central da fé cristã. Mas ainda assim, nós não sabemos muito que diferença ela deve fazer nas nossas vidas. Por exemplo, pensa comigo que um colega do seu trabalho, ou alguém da sua família, chegue para você e faça a seguinte pergunta: olha, que diferença faz saber que Jesus ressuscitou? Bom, eu sei o porquê que Jesus nasceu. Ele tinha que vir a esse mundo, então por isso ele nasceu. Eu sei porque Jesus morreu. Jesus morreu para perdoar os meus pecados. Mas, assim, e a ressurreição? Que diferença faz que Jesus ressuscitou? O que isso deve mudar na minha vida? O que você responderia para esse seu amigo, esse seu colega? Ou melhor, você saberia responder? Que diferença a ressurreição de Cristo deveria fazer nas nossas vidas? E é pensando nisso então, que nós vamos refletir hoje, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 11, porque eu quero meditar com os irmãos, em como a ressurreição de Cristo deve impacta toda a nossa vida. E nós faremos a leitura a partir então do versículo 4 até o versículo 11, Filipenses 3, a partir do versículo 4, diz assim: é verdade que eu também, diz Paulo, poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui, a leitura do nosso texto de hoje. Qual é o seu maior desejo? Pensa comigo.
Qual é o seu maior desejo? O que move o teu coração? Eu sei que muitas coisas podem nos fazer levantar da cama pela manhã e enfrentar o dia que temos pela frente. Pagar os boletos, conquistar um sonho, sustentar a casa, sustentar a nossa família, ter mais saúde, ter mais vigor. Muitas coisas podem mexer com os nossos desejos e dirigir a nossa vida, dar um propósito à nossa vida. Mas veja, eu não estou perguntando quais são os teus desejos, ou quais são as coisas que movem a sua vida. Eu estou perguntando, qual é o seu maior desejo? O que é aquilo que te dá mais propósito acima de tudo? O que é aquilo que, se você perdesse tudo o que você ama hoje, você continuaria vivendo? Ou melhor, se é que você iria continuar desejando viver? Qual é o teu maior desejo? Bem, Paulo escreveu essa carta a uma igreja boa, que ficava lá na cidade de Filipos, uma igreja muito boa. Paulo estava preso, mas ele escreveu essa carta para esses irmãos, os filipenses, e aqueles irmãos, apesar de serem uma igreja muito boa, estavam sendo atacados por falsos ensinamentos. Falsos pastores, falsos mestres, falsos crentes estavam entrando no meio da igreja e disseminando falsos ensinos. E Paulo, então, nesse capítulo 3 aqui, ele vai exortar aqueles irmãos, advertir aqueles irmãos, mostrando que aqueles falsos ensinos eram terríveis para a vida da igreja. Só que Paulo, ele vai muito além. E enquanto ele começa a corrigir, a advertir aqueles irmãos, Paulo, ele diz qual era o maior desejo do seu coração. Paulo, ele transparece aquilo que movia a sua vida acima de tudo. Paulo mostra qual era o seu propósito maior, o seu desejo maior. E nós veremos que o maior desejo de Paulo, que deveria também ser o nosso maior desejo, tem tudo a ver com a data de hoje, tem tudo a ver com a Páscoa. Então, do versículo 4 até o versículo 10, nós veremos que porque Cristo ressuscitou, porque a Páscoa existe, porque Cristo vive, nós podemos conhecê-lo. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos conhecer. E como eu havia dito, Paulo está em uma seção na carta em que ele está chamando a atenção dos filipenses para o perigo que eram aqueles falsos ensinamentos. E ao que parece, alguns crentes judaizantes estavam dentro da igreja dizendo que aqueles crentes que não eram judeus deveriam fazer algo a mais para receberem a aprovação do Senhor. Eles deveriam se circuncidar. Por exemplo, olha o versículo 2 do capítulo 3. O texto diz assim, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Então, o que esses pastores e falsos crentes ensinavam era um risco à fé verdadeira, porque em resumo o que eles estavam dizendo era que a fé em Cristo não era suficiente, você precisava fazer alguma coisa a mais para ter a aprovação de Deus, você precisava dar um passinho a mais para ter a aprovação de Deus, e isso é óbvio, levava ao orgulho, porque se você crê que precisa de algo a mais para receber a aprovação de Deus, o orgulho naturalmente nasce no seu coração. Os crentes que haviam vindo, que eram judaizantes, diziam: olha, eu sou circuncidado, eu sigo a lei do Antigo Testamento ainda, a lei de Moisés. Assim como hoje nós vemos muitos dizendo assim: eu nunca matei, eu nunca roubei, ou eu sempre fui fiel nos dízimos, ou eu cresci na igreja, eu nunca vivi imoralidade, como se isso tivesse algum valor para a salvação, como se isso desse algum status diferente diante de Deus. É claro que são coisas em si muito boas, não matar, não roubar, é maravilhoso você não fazer isso, mas nada disso nos torna melhores ou piores diante do Senhor, para nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus. E aqueles judaizantes estavam dizendo ao contrário: você crê em Cristo, então você precisa fazer algo a mais para Deus te aceitar.
Provavelmente era isso que eles estavam ensinando. E aí Paulo, no versículo 4, ele diz algo mais ou menos assim: ah, é? Esses aí no meio, judaizantes, estão assim, se achando e se orgulhando por terem pedigree? Eu muito mais então. Se é assim, eu posso me orgulhar muito mais do que ele. E a partir do versículo 5 então, Paulo ele vai dar o seu currículo. E ele começa dizendo, né? Fui circuncidado no 8º dia. Por que Paulo especifica o dia em que ele foi circuncidado? Porque a lei do Antigo Testamento dizia que todo varão, todo filho homem, deveria ser circuncidado no 8º dia. Paulo, era como se Paulo dissesse assim: a minha família era temente ao Senhor, a minha família obedecia à lei também, não apenas eu, mas eu venho de uma linhagem que obedecia à lei de Moisés, porque os meus pais, no 8º dia, me levaram para ser circuncidado. E além disso, Paulo estava dizendo: eu também não sou um prosélito, ou seja, alguém de fora da nação de Israel, e que depois de adolescente, ou de jovem, ou de adulto, se tornou parte da nação de Israel, porque aí você deveria ser circuncidado, se era homem, adulto já, na sua idade. Então Paulo ele diz: não, eu fui circuncidado ao 8º dia, desde bebezinho eu faço parte dessa nação. E ele diz, né, sou da linhagem de Israel, ou seja, eu tenho, por assim dizer, o sangue puro. Aqueles judaizantes se achavam superiores, ora, eu também tenho sangue puro, eu também sou da linhagem de Israel. E ele ainda especifica, ele continua dizendo, né, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Paulo especifica a tribo que ele fazia parte. Por quê? Por que Paulo, assim, poderia, entre aspas, se orgulhar da tribo que ele pertencia? Porque a tribo de Benjamim era uma das tribos mais importantes. Benjamim era um dos filhos preferidos de Jacó, era um dos filhos preferidos dele. Além disso, a tribo de Benjamim concedeu o primeiro rei da nação de Israel, Saul, de quem o nome hebraico de Paulo, Saulo, é em homenagem. Saulo, Saul, mesmo nome, mesma origem. Além disso, quando houve a divisão do reino, e as 10 tribos se rebelaram contra a linhagem de Davi, a tribo de Benjamim permaneceu fiel. A tribo de Benjamim foi a única tribo que permaneceu fiel junto com a tribo de Judá, se submetendo ao rei descendente de Davi. Então Paulo tinha vários motivos para dizer assim: olha, além de ser da linhagem de Israel, eu não sou de qualquer tribo, eu sou da tribo de Benjamim, da tribo do primeiro rei, da única tribo que permaneceu fiel quando o reino se dividiu. Mas ele não para, e ele continua, hebreu de hebreus. Ou seja, Paulo está dizendo: eu sou da linhagem hebraica, judaica, enfim, israelita, filho de hebreus, filho de um pai e de uma mãe que também são da linhagem hebraica. Mas aqui, esse termo hebreu de hebreus, ele carrega algo a mais. Por quê? Porque os hebreus haviam se espalhado por causa das guerras, por causa do cativeiro babilônico, por causa deles serem dominados por outras nações, e muitos haviam cedido à pressão cultural, e abandonado a língua materna, abandonado os costumes culturais deles. Quando Paulo diz hebreu de hebreus, ele está dizendo assim: a minha família não cedeu à pressão dos outros povos, nós mantivemos a cultura que recebemos dos nossos pais hebreus. Então hebreu de hebreus era uma maneira de dizer que ele era de uma família que guardou as tradições, que de fato guardou a religiosidade, a tradição dos hebreus. Mas ele não para, e ele continua ainda: quanto à lei, eu era fariseu. Por mais que a gente tenha uma visão negativa dos fariseus, você sabe muito bem, nós já falamos sobre isso, que naquele tempo, todo mundo admirava os fariseus. Se você tivesse um filho, provavelmente você ia querer que o seu filho fosse um fariseu. Se você tivesse uma filha, provavelmente você ia querer que a sua filha se casasse com um fariseu, porque eles eram conhecidos como homens santos, que estudavam a lei do Senhor e que tentavam obedecê-la. Então Paulo está dizendo assim: olha, eu era de uma tradição religiosa conhecida por ser fiel ao Senhor, por dobrar os seus joelhos,
por obedecer a Deus. Então, se eles se acham, eu venho de uma tradição que obedecia ao Senhor nos mínimos detalhes. E ele continua, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Paulo era tão zeloso, ele diz, antes de conhecer a Cristo, que ele chegou a perseguir os cristãos. Por quê? Bom, alguns grupos judeus acreditavam que a terra prometida deveria estar livre de blasfêmias, para que o Messias viesse. Como Paulo não acreditava que Jesus era o Messias ainda, até a sua conversão, então ele achava que ao perseguir os cristãos, ele estava fazendo um favor para Deus, ele estava fazendo um favor para o Senhor. Então ele era tão zeloso, que ele perseguia os cristãos. E ele ainda diz, quanto à justiça que há na lei do Antigo Testamento, irrepreensível, ou seja, exteriormente falando, quando você olhava para Paulo, você não via nada que apontar o dedo, você não via nada para o que apontar o dedo. É claro que Paulo aqui não está verdadeiramente se orgulhando das suas credenciais, era um artifício retórico, para dizer assim, Filipenses, se esses homens acham que eles têm motivo para se orgulhar, eu tenho muito mais do que eles, eu era muito mais zeloso, sou de linhagem pura, de uma tribo específica, de uma família específica, que obedecia ao Senhor. Mas aí, Paulo fala no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda, por causa de Cristo. Aquilo que para mim era algo de muito valor, que eu valorizava demais, agora eu considero como perda, como algo que não tem valor algum, por causa de Cristo. Aos olhos humanos, o que Paulo tinha era puro lucro. Aos olhos humanos, o que Paulo tinha era algo com que ele deveria se orgulhar muito, mas ele colocou numa balança, e ele percebeu que tudo aquilo não valia nada em comparação com Cristo. Irmãos, para pensar comigo, para pensar em todas as coisas boas que você tem na sua vida, para pensar em todos os privilégios que você tem na sua vida. Paulo fez isso aqui, e colocou numa balança de um lado todas as coisas boas, e colocou Cristo do outro lado da balança, e ele percebeu que Cristo valia muito mais, que tudo aquilo que ele sempre valorizou, comparado com Cristo, não valia nada, e ele ainda diz no versículo 8, ele desenvolve mais, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Ele está desenvolvendo a ideia ainda, ele está enfatizando que tudo aquilo que ele valorizava, ele considerou como perda, por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo, da grandeza inefável, essa ideia, né, de algo sublime, sublimidade, da grandeza inefável de conhecer a Cristo. Paulo conheceu a Cristo, Paulo conhecia Cristo, e isso era sublime, e nada poderia se igualar ao fato dele conhecer o seu Senhor. E conhecer aqui é algo muito mais do que apenas intelectualmente falando. É claro que envolve sim o conhecimento intelectual, mas essa palavrinha conhecer para a cultura hebraica vai muito mais além disso, vai para um conhecimento íntimo, experiencial, pessoal. Paulo está dizendo que ele conhece a Cristo, que ele conheceu a Cristo não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele, de experimentá-lo, de vivenciá-lo, de se submeter a Ele. E ele continua ainda, na parte B do versículo 8, dizendo que por causa de Cristo, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Foi por causa de Jesus que Paulo perdeu aquilo que lhe era mais precioso, que ele perdeu o orgulho da sua linhagem. Foi por causa de Jesus Cristo,
que Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Foi por causa de Cristo que Paulo deixou de ser aquela grande autoridade aos olhos dos judeus, para se tornar uma escória do mundo. Foi por causa de Cristo. Foi por causa de Cristo. E ele diz que considerava tudo aquilo que era lucro para ele, comparado com Cristo, como lixo, como algo que só servia para ser lançado aos cães, para ser lançado fora, para ser jogado fora. E ele ainda diz que o seu objetivo, no final do versículo 8, ele ainda fala, para ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele fez tudo isso para conhecer mais de Cristo, para ter mais de Cristo, para ser mais parecido com Cristo, para estar mais unido com Ele. Paulo sabia que tudo de bom só poderia vir do Senhor Jesus Cristo, que tudo de bom só poderia vir do sacrifício, da vida, da morte e da ressurreição do Senhor. E é por isso que ele diz assim no versículo 9, que ele fazia tudo isso para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que é baseada na fé. Paulo está dizendo que ele lançou tudo isso fora, porque diante de Deus não tem espaço para justiça própria, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para você bater no peito e dizer o que você fez ou o que você deixou de fazer. Diante de Cristo, diante do tribunal de Deus, a única justiça que conta é a justiça de Cristo, e ela só vem por meio da fé, é baseada na fé. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, se Paulo está dizendo isso, ele que obedecia tanto, que tentava viver uma vida perfeita, se ele está dizendo que diante do tribunal de Deus, ele não tem esperança alguma baseada em suas obras, quanto mais eu e você. Quanto mais eu e você. Mas por algum motivo, a gente acha que diante de Deus, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, tem algum mérito. E assim o nosso coração se enche de orgulho, e deixamos de valorizar a Cristo. É por isso que Paulo diz, que a única justiça que vale, é a justiça que vem do Senhor. Um dia estaremos todos nós diante do tribunal de Deus, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e prestaremos conta de todos os nossos atos, pensamentos, intenções e motivações. E a nossa única esperança de sermos chamados para entrar no reino do Senhor, é termos sido marcados pelo sangue de Jesus, é termos sido marcados pelo sangue de Cristo. E esse sangue, essa justiça que vem do sangue de Jesus, só vem baseada na fé, uma fé que se submete ao Senhor. Paulo ainda diz, ele fala ali, meu Senhor, ele usa esse termo no versículo 8, não é aquela crença do mundo de hoje, não, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, não. A fé bíblica envolve crer e se submeter. Por isso que Paulo chama Jesus de meu Senhor. Ele amava tanto a Cristo, que ele se submetia a Ele. Esse é o tipo de fé que eu e você devemos buscar. Sim, as nossas obras não contam nada diante do Senhor para a salvação, mas um coração que tem uma fé verdadeira, ela se submete a Cristo como seu Senhor, e vive uma vida segundo a sua vontade. E então Paulo continua, e ele vai para o versículo 10, e ele diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte. Qual era o maior desejo de Paulo? Qual era o maior desejo de Paulo? O que ele diz aí? O que eu quero é o quê? Conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é experimentar mais de Cristo. O que eu quero é amar mais a Cristo. O que eu quero é me submeter mais a Cristo. Paulo queria conhecer mais de Jesus. E é aqui,
que a ressurreição faz toda a diferença, sabe por quê? Porque eu e você só podemos conhecer alguém que está vivo. Eu e você só podemos conhecer alguém que está vivo. Eu tenho um avô e uma avó que já faleceram. Eu não posso dizer, eu quero conhecer mais do meu avô. Eu não posso, ele está morto. Eu não posso dizer, eu quero conhecer mais da minha avó. Ela está morta. Mas eu posso dizer, eu quero conhecer mais de Cristo, porque Ele está vivo. É aí que a ressurreição faz toda a diferença, meu irmão. Cristo está vivo, e por isso eu posso e devo conhecê-lo, experimentá-lo, ter um relacionamento com Ele. E Paulo ainda diz que ele queria conhecer a Cristo, e desenvolve isso, né? E o poder da sua ressurreição. O poder de Deus que agiu para ressuscitar Jesus entre os mortos. Paulo está dizendo, é o mesmo poder que está agindo hoje em favor de nós. Cristo ressuscitou, e só por isso eu e você podemos vencer pecados. Cristo ressuscitou, por isso o pior pecador desse mundo pode ser alcançado. Cristo ressuscitou, por isso o enfermo pode ser curado. Cristo ressuscitou, o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos, é o poder que está agindo hoje, e eu quero mais desse poder, diz Paulo. Eu quero mais desse poder. Mais uma vez, meu irmão, a Páscoa, a ressurreição de Jesus não é uma história que a gente relembra um domingo por ano, e a gente às vezes conta para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas crianças. A ressurreição muda tudo, porque ela me dá esperança, porque ela me dá confiança de que eu posso dobrar os meus joelhos diante do Senhor, sabendo que Deus pode fazer qualquer coisa, que Deus pode fazer qualquer coisa, e que esse poder está agindo, convencendo pecadores, transformando vidas, transformando casamentos, transformando famílias, fazendo o Evangelho ser espalhado por esse mundo. E Paulo amava tanto o Senhor, que ele termina assim, né, no versículo 10, um dos seus desejos também era tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte. Paulo queria conhecer mais a Cristo, e sabendo que Jesus é o varão perfeito, o ser humano perfeito, Paulo queria imitar a Cristo, e estava disposto a sofrer por isso, e até morrer. Jesus foi um homem de dores, não foi? Jesus foi um homem de dores, e que sabe o que é padecer. Se eu e você queremos ser mais parecidos com Cristo, nós também teremos que enfrentar a nossa parcela de sofrimento. E Paulo sabia disso, e mais, ele estava disposto a isso. Ele estava disposto a isso, sabendo que precisava disso, para ser mais parecido com Cristo. Muitos homens gastam mais tempo, dinheiro e forças para serem parecidos com Brad Pitt do que para serem mais parecidos com Jesus. E muitas mulheres gastam mais dinheiro, tempo e força para serem parecidas, sei lá, com a Gisele Bündchen do que com Jesus. Jesus não é o padrão só para homem, não. Jesus é o padrão para todo ser humano desse mundo. Mas nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de olhar para o Senhor. Paulo não. Ele conhecia tanto a Cristo, ele amava tanto a Cristo, que ele queria ser como o Senhor. Por isso a minha primeira aplicação nesse ponto aqui, meu irmão, e não poderia ser outra, a não ser dizer, conheça Cristo então, conheça mais de Cristo. Se você está aqui e não conhece de fato e de verdade esse Senhor, então passe a conhecê-lo, clame a Ele. E se você está aqui e já o conheceu uma vez, mas talvez tenha vivido uma vida longe do Senhor, passe a conhecê-lo mais. Ou talvez você tenha conhecido Cristo a cada dia mais, conheça mais. Nós vamos passar toda a eternidade conhecendo mais de Deus, e nunca chegaremos ao fim. Nunca.
Irmãos, se a história da Páscoa é verdadeira, se o que Paulo está falando aqui é verdadeiro, e é óbvio que é verdadeiro e nós cremos nisso, então Cristo é alguém que podemos e devemos conhecer. Você não fica, quando você olha Paulo dizendo da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, isso não faz o teu coração arder, ou pelo menos querer, meu Deus, o que Paulo experimentou, que eu também quero dizer isso, eu também quero experimentar Cristo dessa maneira, eu também quero. Conheça Cristo. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer a sua vinda é certa. Ou 2 Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É um mandamento para mim e para você, é um privilégio para mim e para você. Irmãos, de novo, a ressurreição não é uma doutrina que nós cremos e não faz nenhuma diferença em nossas vidas. Não, porque Jesus ressuscitou, eu posso conhecê-lo, eu posso experimentá-lo, eu posso ter experiência com Ele. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você estava se sentindo com fardos pesados, e você fechou a porta do seu quarto, dobrou os seus joelhos, e você orou, e ali naquele momento você sentiu Cristo aliviando os seus fardos? Qual foi a última vez que a consciência de culpa dominava os seus pensamentos e você não tinha paz, mas então você dobrou os seus joelhos diante do Senhor e você experimentou a presença dEle ali? Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor e ali você experimentou o consolo dEle, o consolo que nada nesse mundo pode explicar? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você abriu o seu coração diante do Senhor, como você faz com a sua melhor amiga ou com o seu melhor amigo? Qual foi a última vez? Talvez Cristo tenha se tornado para você apenas um amuleto. Talvez Cristo tenha se tornado para você apenas uma doutrina para estudar e para escutar umas histórias. Não, meu irmão, Cristo é uma pessoa, e se Ele é uma pessoa, eu preciso conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo, mais, muito mais. Então entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai conhecer Cristo. Venha para o culto e peça para experimentar de Cristo. Ele é uma pessoa, Ele está vivo. Eu e você podemos ter um relacionamento com Ele, podemos experimentá-lo. Conheça Cristo, ame a Cristo, experimente a Cristo. O seu poder está agindo, irmão. O seu poder está agindo. Deixa eu te perguntar, o que é impossível para o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O que é impossível? Nada. Para o Senhor um câncer é igual uma gripe. É só fazer assim. Para o Senhor um coração duro é fácil quebrar. Para o Senhor aquilo que parece impossível aos nossos olhos não é nada. Esse poder está agindo para nós. Você não quer conhecê-lo? Você não quer experimentar mais dele? Daquele que te conhece mais do que todo mundo, mas ainda te ama? Veja, só existe uma pessoa no mundo que nos conhece mais do que a nós mesmos, e o nome dele é Jesus. Ele conhece os seus pensamentos mais terríveis, Ele conhece os seus desejos e pecados mais terríveis, pensamentos e desejos que a gente não ousa muitas vezes nem falar, que a gente tem dúvida que se falássemos para as pessoas que nos amam, se elas ficariam ao nosso lado. Deixa eu te dizer, Cristo sabe e Ele ainda permanece. Cristo sabe e Ele ainda diz: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Deixa eu te perguntar, você não quer conhecer esse Senhor Jesus? Ele nunca vai falhar contigo, Ele nunca falhou com você, meu irmão, desde a sua conversão, desde
desde aquele tempo de lua de mel, quando você conheceu o Senhor, Ele nunca falhou com você, e mesmo quando você falhou com Ele, Ele ficou de braços abertos, dizendo: vem a mim, vem a mim, vem a mim. Por que é que então o seu coração está tão frio por Cristo? Por que é que então o nosso coração muitas vezes está tão frio por Cristo? Exponha esse coração de gelo diante do fogo da presença do Senhor. Conheça Cristo. Conheça Cristo como Paulo. Conheça Cristo. Mas ainda falta um versículo. Versículo 11. E Paulo vai nos mostrar que porque Cristo ressuscitou, nós temos uma esperança. E ele diz assim: para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tudo que eu faço, tudo que eu quero, é para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo agora ele está olhando para frente. Paulo ele está olhando para frente, ele está olhando para o futuro. A Bíblia nos ensina que haverá um dia em que nós ressuscitaremos. As Escrituras chamam a ressurreição de Jesus de primícias, ou primeiro fruto, como os primeiros frutos de uma grande colheita. E quando a Bíblia diz isso sobre a ressurreição de Jesus, é como se ela estivesse dizendo: olha, Jesus foi apenas o primeiro. Claro que outras pessoas ressuscitaram, quando Jesus ressuscitou também, né, durante o ministério de Jesus, mas todas morreram depois. Todas morreram depois. Mas o Senhor Jesus não, Ele morreu, recebeu um corpo glorificado, e vive para sempre. E um dia, todo aquele que crê no Senhor, também receberá um corpo ressurreto, um corpo transformado, um corpo renovado. Paulo está olhando para esse dia, para o dia da volta de Cristo. E, às vezes a gente pode entender que Paulo está meio que titubeando aqui, né? Quando ele diz assim no versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Alguns de nós podem pensar: ué, será que Paulo não confia que ele vai alcançar a ressurreição dentre os mortos? Será que é isso? Às vezes não parece que é isso que ele está falando, mas não é, irmãos. O ponto é que Paulo está dizendo é que ele não sabe o modo em que isso vai se dar. Nós não sabemos todas as coisas desse dia. Nós vimos as exposições em 1 Coríntios 15. Nós não sabemos. Alguns vão estar vivos, e Paulo esperava que ele estivesse vivo. Como vai ser? Eu não sei. Alguns estarão mortos, talvez a maioria de nós. Como vai ser? Eu não sei. Eu não sei com que corpo, com qual idade que eu e você vamos ressuscitar. Eu não sei, Paulo também não sabe. Ele não sabe o modo, mas de uma coisa ele sabe: nós ressuscitaremos. Nós ressuscitaremos. E sabe de uma outra coisa maravilhosa? A palavra de Deus diz que quando o Senhor voltar, e então ressuscitar os mortos, aqueles que creem no Senhor viverão em um mundo restaurado, em um mundo renovado. Aquele mundo que nós vemos em Apocalipse, capítulo 21, que não vai haver mais morte, mais dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais luto. Aquele mundo é o mundo que o Senhor Jesus voltará, para quando Ele voltar e renovar. Então Paulo, ele está olhando para tudo isso aqui, para quando Cristo voltar e Ele receber um corpo glorificado, e viver em um mundo restaurado, em viver em um mundo renovado, meu irmão. Eu fico imaginando Paulo olhando para suas cicatrizes. As costas de Paulo deveriam ser horríveis. Ele recebeu dezenas de chibatadas. Se talvez você passasse as mãos nas costas de Paulo, seria como se estivesse passando a mão em vários montes, dos cortes às chibatadas. Mas Paulo olhando: haverá um dia em que eu receberei um corpo glorificado. Eu imagino Paulo sendo acometido por várias dores, né? Ele já foi espancado muitas vezes até a morte, olhando para o seu espinho na carne, e dizendo assim: haverá um dia em que isso vai acabar, haverá um dia em que isso vai acabar. Essa é a esperança cristã, de que um dia nós ressuscitaremos. Quando morremos, o nosso espírito vai direto a Deus, mas o nosso corpo permanece na terra e vira pó.
Mas no último dia, quando Jesus voltar, a Bíblia ensina que então receberemos corpos glorificados e ressuscitaremos. E talvez você não consiga entender a mudança que isso faz, a esperança que isso traz, mas me deixe te contar o testemunho de uma irmã norte-americana chamada Joni Tada. Ela é uma irmã que aos 17 anos, hoje já é uma idosa, mas que aos 17 anos, ela sofreu um acidente e ficou tetraplégica aos 17 anos, e ela era uma crente no Senhor, mas mesmo assim, como era de se imaginar, ela desenvolveu depressão, tristeza, questionamentos diante do Senhor, mas ela era uma crente, e todo domingo ela ia na igreja, e a igreja que ela frequentava, a igreja episcopal reformada, tinha um momento na liturgia, todo domingo, em que a igreja ficava de joelhos, e você pensa, a única pessoa que não ficava de joelhos na igreja era quem? Era ela. E ela dizia como aquilo mexia com o seu coração, e ela disse que uma vez ela foi em um congresso cristão, e o preletor pediu para todos se ajoelharem, e um congresso muito grande, e ela diz que ela foi a única ali que não conseguiu se ajoelhar, ela se sobressaía a todo mundo, e então ela começou a chorar, mas não com pena de si mesma, ela não chorou por pena de si mesma não, ela chorou porque ela começou a pensar no céu. Ela disse que a imagem de centenas de pessoas ajoelhadas, adorando ao Senhor, encheu seu coração de esperança, e aí ela começou a chorar mais, e ela diz assim, abre aspas, e ali sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu, que eu serei livre para pular, para dançar, para sapatear, e um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do Cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer, quando estiver com as minhas pernas ressurretas, é cair de joelhos, cheia de gratidão, glorificando a Deus. Eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus, e eu, com dedos retorcidos e murchos, com meus músculos atrofiados, com meus joelhos deformados, sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um novo corpo, leve, glorioso, revestido em retidão, poderoso e deslumbrante. Você consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a alguém como eu, vítima de uma lesão na medula? Irmão, isso aqui é de chorar, quando você lê. Você consegue imaginar a esperança que a ressurreição traz para uma pessoa tetraplégica, para uma pessoa que sofre dores e angústias no seu corpo? Você consegue imaginar para você, meu irmão e minha irmã que está aqui, que enfrenta o câncer? Ou para você, eu ou você que não enfrentamos o câncer, mas que talvez a gente vai enfrentar. Para você que tem dores terríveis, para você que enfrenta doenças da alma, para você que chora o luto, você já parou para pensar que um dia você vai receber um corpo glorificado, que não vai mais sofrer mais nada disso? Que não vai sofrer mais as dores da velhice? Que não vai mais se deformar com o tempo? Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou. Por isso a minha segunda aplicação aqui nesse ponto é: nutra o seu coração com essa esperança, meu irmão, a esperança que a ressurreição de Cristo traz. Você já olhou para um irmão ou para uma irmã e pensou assim: meu Deus, como eu queria ter a confiança que esse irmão tem, como eu queria ter a esperança que esse irmão tem? Aí você olha às vezes para alguns anciãos da igreja, alguns irmãos, algumas irmãs, você fala: meu Deus, eu queria ter essa confiança, essa alegria no Senhor. Pois bem, irmãos, confiança no Senhor não é algo que cai do céu, é algo que regamos no nosso coração, que nutrimos no nosso coração. Por isso, nutra o seu coração com essa esperança. Você precisa, vez após vez, se lembrar disso, relembrar das palavras do Senhor, relembrar das promessas do Senhor.
quando você vê injustiça nesse mundo, quando você liga as notícias no jornal, tire um tempo, fale, traga memória, meu Deus, como eu anseio por aquele dia em que o Senhor trará justiça. Às vezes, você lê algumas notícias e as pessoas comentam assim: ah, a justiça do homem pode falhar, mas a justiça de Deus não falha. Olha, é verdade, e é uma boa maneira de exercitar nossa esperança quando vemos injustiça, lembrarmos que a justiça de Deus jamais falha. Nutra o seu coração com essa esperança quando você vê coisas terríveis, quando você vê, agora com o Instagram, com as redes sociais, a gente vê cada sofrimento, cada tipo de doença rara, acometendo pessoas, deficiências terríveis, crianças que nascem com síndromes terríveis. O nosso coração deveria olhar para isso, chorar e dizer assim: volta logo, Senhor, volta logo, eu não quero mais viver no mundo que isso acontece, volta logo. Lembre-se disso quando o sofrimento bater na sua porta. Só essa semana, 2 de nossos irmãos enterraram seu pai e sua mãe, sem falar nos últimos que passaram, né? Vários irmãos nossos enfrentando luto, fora aqueles que passaram por lutos terríveis, e que eu imagino que talvez nunca vai passar totalmente. Quando a dor bater na porta, mesmo que o seu coração não queira, você abra o texto bíblico e você lembra que haverá um dia que o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima, que um dia você vai chorar mais uma vez, mas daí vai ser na presença do Senhor, e os dedos que enxugam as suas lágrimas não vão ser os dedos da sua família, do seu cônjuge, do seu pai, vai ser o dedo de Jesus. Já imaginou? Lembre-se disso quando você luta com pecados. A luta contra o pecado é árdua. Às vezes a gente luta com pecados que a gente odeia, mas a gente luta e luta, e a tentação vem, e a tentação vem, e aí você para pensar que naquele último dia o nosso corpo não vai ser mais suscetível a pecado nenhum, não vai ser mais suscetível a desejo mal nenhum. Lembre-se disso quando você se lembrar de Jesus, ouvir a história de Jesus, quando você dobrar os seus joelhos para orar para Jesus. Um dia Ele vai voltar, experimentaremos a ressurreição dos nossos corpos, e viveremos em um mundo renovado, em um mundo restaurado. Por isso, meu irmão, nutra o seu coração com essa esperança. O mesmo Jesus que ressuscitou e hoje está à destra de Deus, a quem nós podemos experimentar e conhecer, é o mesmo Jesus que voltará, nos dará novos corpos e renovará esse mundo, para vivermos uma vida inteira de alegria na presença dEle. Nutra o seu coração com isso, e é assim que a ressurreição deve mudar a nossa vida. Ela nos dá um novo desejo maior e um novo propósito de conhecer a Cristo mais e mais e mais e mais. Como diz Agostinho: eu te experimentei, Senhor, e agora eu tenho fome e sede de Ti. Conhecer o Senhor não é algo que a gente chega algum dia e vai dizer assim: tá bom, agora está tudo certo, cheguei ao meu limite, tá bom. Não. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós queremos. Então a ressurreição de Cristo nos dá esse novo desejo, esse novo propósito. O meu objetivo de vida é conhecer a Cristo, ser mais parecido com Ele, obedecer mais a Ele, e nos dá uma nova esperança, a de um corpo ressurreto em um mundo renovado, em um mundo transformado. E para encerrar, eu queria te convidar a abrir em 2 Timóteo, aí um pouquinho para frente, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7.
versículo 7 e versículo 8, 2 de Timóteo 4, 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo queria conhecer mais de Cristo. Ele queria conhecer cada vez mais o Senhor. Deixa eu te perguntar, quando é que nós vamos conhecer ao Senhor de uma maneira mais profunda? Naquele último dia. Paulo diz que hoje é como se nós o víssemos num espelho. O espelho naquele tempo era tudo borrado. Hoje é como se nós conhecêssemos o Senhor como apenas um reflexo. Mas um dia o conheceremos face a face. Um dia o veremos. E é isso que deveria mais nos fazer ansiar por esse dia. Sim, eu anseio pelo dia que não vai haver mais dor, mais pranto, mais luto, mais morte. Eu anseio por esse dia. Por causa disso, sim, mas muito mais eu deveria ansiar, porque é aquele dia em que eu encontrarei meu Redentor. É o dia em que eu verei aquele que tanto me amou. É um dia que eu verei aquele que morreu por mim, e verei os cravos em suas mãos. É o dia que eu abraçarei a pessoa que mais me amou nesse mundo. Tem uma frase de um puritano que diz assim: se eu chegar no paraíso, o paraíso para mim, sem Jesus, seria como um inferno. O meu maior desejo é estar com Cristo, é conhecer a Cristo. Esse deveria ser o nosso maior desejo. E por isso nós deveríamos amar e ansiar a sua vinda. Deixa eu te perguntar, você ama a vinda do Senhor? Você anseia por esse dia? Você dobra os seus joelhos e ora como o Senhor Jesus ordenou: venha o teu reino? Você busca experimentar cada vez mais desse Senhor, ao ponto de você querer mais e mais e mais, até o dia em que você sonha receber o melhor abraço do mundo? Você deseja Cristo? Deixa eu te falar, nós só esperamos o retorno de Cristo, porque cremos que Ele ressuscitou naquele domingo, porque cremos que Ele ressuscitou naquele domingo. E é por isso que na Páscoa nós participamos da ceia. Não apenas porque Jesus instituiu a ceia do Senhor na refeição pascal, lembra? Jesus estava na refeição pascal com seus discípulos na quinta-feira à noite e instituiu a ceia. Não é apenas por isso, é um dos motivos que nós celebramos a ceia do Senhor na Páscoa. Mas um outro motivo é porque Paulo diz que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte dele até que Ele venha. Nós não apenas olhamos para trás, nós olhamos para frente, até que Ele venha, até que Ele venha. Por isso, eu queria convidar você a baixar sua cabeça agora. Eu queria convidar você a refletir nesse momento pré-ceia sobre o Senhor. Talvez você precise pedir perdão ao Senhor, porque não deseja conhecê-lo, não tem buscado conhecê-lo, tem falhado em conhecê-lo, como nós acabamos de ver. Talvez você nunca o conheceu verdadeiramente. Talvez você está aqui hoje e Cristo nunca foi alguém que você experimentou de fato e de verdade. Talvez seja o momento de você dizer a Ele, de clamar a Ele, de pedir para experimentá-lo, de pedir para conhecê-lo mais. Separe esse momento para confessar ao Senhor e para pedir mais dele.